como as questões de duplicação, não, o que eu botei no roteiro foi truncamento, justaposição, não foi? O que mais? E aí, Moeminha, tudo bom, amor? E aí, João Leonardo? Oi, Aninha, oi, Maria Eduarda Linda, oi, Valentine, oi, todo mundo. Abra o microfone aí, e vamos falando aí sobre as dúvidas que vocês têm. Bom dia, João, Leonardo. E aí? Coloquei aqui uns slides, mas assim, gente, bem básica a prova. Ó. Tá todo mundo aí? Pronto, estratégia de persuasão, linda. É qualquer mecanismo que você vai utilizar para convencer o outro, tá? Respondendo a sua pergunta. A persuasão, ela acontece por mecanismos diferentes do convencimento. Então, são duas coisas bem diferentes. Persuasão e convencer tem como ponto em comum chegar até o interlocutor e fazer com que ele mude o comportamento, tá? O que a gente faz, por exemplo, na dissertação escolar, que é um texto mais técnico, mais objetivo, é usar dados concretos da realidade, usar a exemplificação, usar a comparação, argumentos de causa e consequência. Então, tudo que trabalha com mais objetividade para alcançar o interlocutor e fazer com que ele mude seu comportamento, aceite uma determinada realidade, um fato, uma opinião, é convencimento. Persuasão, é interessante isso aí, que a persuasão é o que acontece nos anúncios publicitários. Perceba que, em geral, os anúncios estão tentando atacar, vamos dizer assim, as nossas fragilidades, né, os nossos pontos fracos. Então, a estratégia de persuasão, por exemplo, a chantagem, né, a comoção, o choque, a ameaça, as campanhas sociais, por exemplo, que trabalham tipo assim, dando pressão no povo, sabe? Tipo assim, você não pode vender bebidas alcoólicas a menores, isso é ilegal, é proibido soltar balões. Então, essas campanhas publicitárias desse tipo, elas trabalham com estratégias de persuasão. Então, convencimento, chantagem, comoção, choque, ameaça, são esses tipos de elementos aí que são trabalhados na persuasão, tá? Agora, se a coisa vai procurar tentar demover o outro daquilo que ele pensa por meio de estratégias como exemplificação, com dado concreto da realidade, raciocínio lógico, envolvendo, por exemplo, causa e consequência, isso aí é convencimento, certo? O que mais vocês querem saber? Então, com alguma dúvida na parte de duplicação, não. Truncamento, justaposição, e o outro que eu coloquei foi o excesso, né, gente? Não lembro mais, não. Mandei essa prova ficar com 1000 anos. Tá. Foi, né? Tem alguém com a dúvida? Fala. Me coloquem só as figuras de linguagem que vocês querem que eu trabalhe para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Quais são as danadas? Comparação. Certo, Alicia? Tá bom. Ok, ok. Ok, Maria Eduarda, ok, Moema. Metonímia e comparação, né? Presta atenção. Primeiro vamos falar da comparação, porque algumas pessoas ainda confundem comparação e metáfora. As duas, gente, trabalham com transposição de qualidades entre dois seres. Às vezes é uma pessoa, entre uma pessoa e uma coisa, enfim. É metáfora, por exemplo, dizer que você é luz, tá? Quando você usa a frase que é comum hoje no dia a dia, você é luz em minha vida, óbvio que a pessoa não é luz. Quando você transpõe essas características da luz, do brilho, no sentido de iluminação, você tem uma metáfora. Então, a metáfora, ela acontece direta, ela não tem conectivo. A única diferença, gente, que tem da metáfora para a comparação é o uso do conectivo. Porque na comparação, se eu digo assim, você é luz, metáfora, certo? Se eu digo você é como luz, ou você é tal qual luz, seus olhos são como estrelas brilhando, só porque você tem um conectivo, essa figura já vira comparação. Então, resumindo, a metáfora é uma comparação direta, sem o uso do recurso coesivo comparativo,
Quando você usa esses conectores de comparação, aí se estabelece, tá? A comparação propriamente dita. Então, a comparação figura de linguagem se materializa por meio de conectores como tal qual, que nem, como, feito, né? Você diz assim, fulano estava feito pinto no lixo. Isso aí é uma comparação. Se você diz a mesma coisa, quase a mesma coisa, dizendo fulano é pinto no lixo, usando direto o verbo de ligação, aí é metáfora. E aí? Tudo bem? Deu para entender? Comparação pura. Gente, Alicia, eu honestamente nunca ouvi falar dessa comparação pura, não, meu povo lindo. Sim, uma metáfora impura. Eu nunca ouvi falar nessas teorias de metáfora impura, não, gente. Quando você diz você é luz, para mim é uma metáfora. Essas teorias de pureza e impureza aí é um negócio meio aprofundado. É metáfora pura e impura. Não, nunca ouvi falar sobre isso, meu povo lindo. Tá? Só se eu tô conjecturando, né? Só se estão chamando de metáfora impura quando ela se dá por meio. Mas é comparação, gente. Impura é quando está explícita a ideia. Entendi, Moema. Quando é explícita a ideia da comparação, aí é que ela é impura, é isso? Daniel está colocando aqui, metáfora pura, meu sol. Meu sol. Entendi. Ah, tá. Pelo que eu estou vendo, os exemplos que vocês estão dando aí, meu sol, minha luz, são só expressões utilizadas, né, para fazer referência a situações, vamos dizer assim, metafóricas, mas que não acontecem por meio das estratégias que normalmente existem na metáfora, né, que é o uso de uma oração, normalmente com verbo de ligação. Entendeu? Mas é a primeira vez que eu estou ouvindo falar desse negócio de metáfora pura e metáfora impura. Na metáfora pura é que eu não uso eu só falo que a pessoa, eu não falo da pessoa, mas eu falo o meu sol chegou. E aí nessa metáfora pura, e aí na metáfora impura, eu teria falado que você é minha luz. Ah, entendi. É mais ou menos o que eu estava dizendo. Parece que essa metáfora impura é quando você diz diretamente, sem precisar usar o verbo de ligação, né? Que é o é. Então, eu posso dizer assim, é isso, meu coração. Se eu digo assim, meu coração, e aí, em outra perspectiva, eu digo, você é meu coração, é isso? Sim, Aquela na, me- pessoa, é, na, Daniel? sim, na metáfora impura fica claro quem é o comparante e quem é o comparado. Na metáfora impura fica claro quem é o comparante e o comparado. Na metáfora pura não fica. E aí por isso que Entendi. seria mais difícil para a pessoa adivinhar, e isso está mais presente em poemas. Entendi. É como uma foto na rede social, a pessoa diz assim, põe uma foto da família e diz assim, meu coração fora do peito, né? Legal, minha gente. Eu não conhecia, não, essa história de metáfora pura, metáfora impura. Com certeza é a invenção dos estudiosos das letras. Ok, gente? Deu para entender aí o que é a metáfora, o que é a comparação? Tudo bem, Lícia? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Alícia, Leonardo, Valentim, Ana, todos os bebezinhos? Ótimo. Agora vamos falar da metonímia. Metonímia, que eu não quero de jeito nenhum que vocês confundam com a perífrase, tá, gente? A metonímia, ela sempre vai ocorrer por relações de proximidade, contiguidade ou pertencimento entre situações, né? Então, a metonímia é definida por relações bem específicas, ou seja, você basicamente substitui uma palavra devido à relação que ela tem com outra. Deixa eu ver. Quando é que a gente pode confundir as duas? Porque vocês veem que a perífrase também é um caso de substituição, né? Perceberam isso? Se você diz, moro na cidade verde, então o que foi que você fez? Você substituiu um epíteto ou característica
de Teresina, da cidade de Teresina, por essa característica propriamente dita. Então, é uma relação de substituição, percebeu? Então, a gente chama isso aí de perífrase, porque a perífrase, a especificidade dela está justamente no fato de você ter uma substituição mediante uma qualidade, mediante uma característica. Então, essa relação não necessariamente marca metonímia. Metonímia é uma substituição que se dá por relação de contiguidade, o continente e o conteúdo, por pertencimento em relação, por exemplo, entre autor e obra, entre marca e produto, entre causa e efeito, entre singular e plural. Tem um exemplo bem interessante que é quando você diz assim, o Brasil é um país de todos, né? Aliás, o Brasil... Pronto. O Brasil sofre com uma grave crise energética. Quando você diz o Brasil, perceba que você está fazendo uma relação de substituição. Só que você não está usando um apelido, uma característica, uma qualidade. Você está dando a ideia de que você está usando a palavra Brasil para se referir aos brasileiros, porque, na verdade, todo problema que tem num território, quem sofre são as pessoas que vivem nesse território. Então, em vez de dizer os brasileiros sofrem uma grave crise energética, a gente substitui por o Brasil. Tem gente que vai dizer que isso aí é uma relação entre continente e conteúdo, né? Ou seja, o continente seria o país, o que contém, o conteúdo seria os moradores desse país, os brasileiros ou pessoas que residem aqui, e tem gente que vai falar que é uma substituição de singular pelo plural. Tem as duas percepções, são relações de metonímia, tá? Outra, você diz assim, o homem destrói o planeta. Perceba que você está representando, na verdade, toda a humanidade usando uma só palavra, né? Então, você está usando o homem, que é parte da humanidade, o homem, a mulher, a criança, o idoso, para se referir ao todo. Isso poderia ser uma relação de parte pelo todo. Então, a tia Tana, a gente pode perguntar, pode dar um exemplo dentro de um trecho, né, de um livro, sei lá, de um gênero que ela, porventura, vai utilizar na prova, e pedir que vocês enxerguem qual é a relação metonímica que está se estabelecendo ali. Acredito que vocês não vão fazer isso com muita dificuldade, não, né? Causa pelo efeito, continente pelo conteúdo, o autor pela obra, a marca pelo produto. Se eu digo assim, adoro mascar chiclete, tem figura de linguagem aí? Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Tem, gente. Bande Corra Linda. E aí, gente, falem comigo. Durmam não, bora. Chama, chama, chama. Tem. Qual é, Julinha? Qual é a figurinha? Adoro chiclete. Aí, aquela coisa do conhecimento de mundo também, né? Quando você diz isopor, quando você diz vou tirar uma xerox, preciso de isopor para fazer um trabalho, adoro chiclete, você está usando a metonímia. Acreditem, qual é a relação dessas que eu falei? Autor pela obra, marca pelo produto, causa pelo efeito, continente pelo conteúdo, singular pelo plural, parte pelo todo. Qual é a relação? Chiclete, cotonete, xerox ou xerox. Exatamente, marca pelo produto. Muito bem, João Batista, muito bem, Alice, linda. E como é que isso acontece? Porque ao longo do processo histórico social, a gente vai reconhecendo determinados produtos que ganham, vamos dizer assim, uma notoriedade maior do que outros, né? Marcas que são consagradas socialmente. Então, essas marcas facilmente passaram a substituir os produtos que elas representam. Por isso, na verdade, você tem uma cópia. A Xerox é o nome da empresa, da marca, sei lá, marca de fotocopiadora, acho que é alguma coisa assim. Chiclete é uma marca famosíssima, se eu não me engano, estadunidense, que deu nome, na verdade, ao produto, que é a goma de mascar. Então, você está realmente trocando a marca pelo produto. É igual chamar, qualquer iogurte, olha só a palavra, ó, iogurte, não é iogurte, não. O registro formal é iogurte. É chamar todo qualquer iogurte de
Danone, é chamar todo e qualquer Guaraná, de Guaraná, Guaraná é a marca, refrigerante, né? Eu quero um Guaraná, entendeu? Uma das marcas famosas aqui no Brasil. Deixa eu ver a perguntinha aqui que me fizeram. Esbarra ainda. Cadê? Um exemplo de metonímia por proximidade. Claro, quando você... A proximidade... Deixa eu pegar aqui um exemplo bem bacana. Não, mas as cães, os cabelos brancos são mais o resultado, né? Motivado pela causa que é a idade avançada. Relação de proximidade, de certa forma, embora também você possa falar em continente de conteúdo, a proximidade, por exemplo, entre o que eu tenho dentro de um prato, ou que eu posso colocar dentro de um prato, para dizer eu comer um prato de arroz, é uma metonímia que revela essa proximidade. Só que a gente tem um outro nome para ela, que é a contiguidade. Nesse caso, a proximidade vem por um, está contido no outro, né? Comi um prato de macarrão, comi um prato de feijão, bebi um copo de leite, bebi um copo de suco, comi uma caixa de bombom, seria a proximidade aí revelada entre o continente e o conteúdo. Então, você pode chamar de proximidade isso também, entendeu? Tranquilamente. Que mais, bebês? Que outra figurinha vocês querem? Rocha. A Rocha Burichai. Opa, tô vendo aqui as respostinhas. Certo. Deixa eu colocar aqui os slides. Vou exibir aqui para vocês. Oxe, oxe. Que é isso aqui? Uma janela, né? Essa é a janelinha que eu quero. Pronto. Vocês estão vendo, amores, aí? Tá dando para ver, povo? Sim, tia. Tá não? Tá dando para ver. Obrigada, amor, pelo retorno. Vamos lá. Agora vamos falar do assunto que está lá no IF, da parte que realmente me cabe neste latifúndio, né? Se vocês quiserem, daqui a pouco a gente volta às figuras. Mas deixa eu só falar um pouquinho dessas falhas sintáticas, para que vocês não esqueçam. Normalmente, os textos que eu pego, eu modifico. São textos que não têm essas falhas, porque, na verdade, os exemplos que a gente tem na internet são bem poucos. Então, eu pego textos que não têm essas falhas e provoco, vamos dizer assim, modificados. Então, o truncamento é aquela falha em que você isola partes de uma oração, no caso de um período simples, né? Você marca por ponto, você isola por ponto, por exemplo, um sujeito de um predicado, você isola por ponto um complemento verbal de seu respectivo verbo. Essa também é uma forma de truncamento. A outra forma de truncamento é um período composto por 3 orações e você usar o ponto para isolar uma dessas orações que faz parte ou que deveria fazer parte do período. Então, basicamente, o truncamento ele ocorre por uso do ponto, em que você quebra a sequência lógica de um período composto, tá? Isso pode acontecer tanto na coordenação, período composto por coordenação, como também período composto por subordinação, beleza? Não impede, porque eu percebi que muita gente não conseguiu, como é que eu posso dizer, enxergar ou ouvir um trocamento não tinha. Por exemplo, quando eu começo o período utilizando uma conjunção, isso não necessariamente, gente, é um caso de truncamento. Tem períodos que a gente começa assim, todavia. Quando você começa um período usando a conjunção, o operador argumentativo, todavia, adversativo, não quer dizer que ali tem um truncamento, não. Quer dizer que você pode simplesmente, uma pessoa que escreveu, ter feito um deslocamento dessa conjunção. Então, olhem bem, às vezes é truncamento, às vezes não é. Tá? Então, se tratar de simples deslocamento da conjunção, que vem imediatamente após um ponto, isso não é caso de truncamento. Entendeu? Não é. Olha aí. A mobilidade urbana tem sido um problema atual no Brasil, que é causado por fatores históricos. Um truncamento seria botar um ponto, por exemplo, deixa eu botar bem aqui meu apontador.
Se eu colocasse um ponto bem aqui, ó, a mobilidade urbana tem sido um problema atual no Brasil, ponto, que é causado por fatores históricos. Por que seria um truncamento? Porque simplesmente eu estou vendo que essa oração é introduzida pelo pronome relativo, que é uma oração adjetiva, e essa oração, evidentemente, é subordinada a uma anterior que a gente costuma chamar de principal. Então, a adjetiva ela vai trazer uma qualidade que estará atrelada no período composto a um termo da oração principal. Então, quando a gente fala que a mobilidade urbana é um problema brasileiro, esse que retoma justamente a mobilidade urbana. Quando eu ponho um ponto bem aqui e começo um novo período, eu estou quebrando o anterior porque eu não concluí. Eu estou jogando a adjetiva que deveria pertencer ao período anterior no novo período. Então, isso é um truncamento. Vamos terminar de ler para ver se tem falha. Certo. É um problema atual no Brasil que é causado por fatores históricos, como a herança rodoviarista do país, porque o excesso de carros impede a livre circulação das pessoas na cidade, sendo muito prejudicial. Dessa forma, duas causas referentes a esse aspecto problemático são importantes: a falta de investimento em transporte público e o status proporcionado pelos carros. Bebês, vocês viram alguma falha aí? Quem quiser falar... Tia, bem ali, antes do dessa forma, porque, tipo, ele já vai introduzir uma outra coisa, então, teoricamente, deveria ter um ponto, né, não? Exatamente, Cata. Exatamente. Olha o catch jump, bebês. O dessa, né, que é o pronome demonstrativo essa, está contraído com a preposição de. Então, se eu estou usando esse pronome que a gente sabe que é um recurso coesivo de retomada, não faz sentido ter uma vírgula aqui. Então, era para ter o quê? Ponto. Qual é o nome dessa falha? Que usa uma vírgula em vez de um ponto, ou seja, o período deveria ter sido encerrado e a pessoa continua insistindo, usando vírgulas, tornando o período muito longo. Qual é o nome dessa falha, nenéns? Qual é a falha? Justa posição. Exatamente, é um caso de justa posição. A justa posição é justamente o contrário, justamente, né? Justa posição é o contrário do truncamento. O truncamento quebra um período que deveria estar lá com suas partes completas, tá? Ou partes de um período absoluto, né? São separadas. E o truncamento, esse. A justa posição, ela ocorre quando você, né, deveria criar um período novo para continuar o fluxo de ideias, mas um período novo, e você usa simplesmente a vírgula, tornando o período enorme. Essa é a justa posição. Tá bom, bebês? Resposta correta, letra A. Então, esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar no nosso simulado. Porque não tem o que fazer, é pedir para vocês identificarem mesmo os casos de justaposição, truncamento e a outra falha que eu coloquei, tá bom? A outra falha sintática. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa questão? Tudo certo, babies? Posso passar para a próxima? Tudo certo. Ótimo, vamos lá. Seguindo. Segundo dados do Observatório das Metrópoles, em 10 anos, a frota de carros duplicou nas cidades brasileiras. Apesar disso, o que vemos são ônibus despedaçados e poucas linhas de metrô para a população, o que motiva cada vez mais a compra de um carro para poder se locomover, sendo que até as calçadas são destruídas e impossibilitam que os transeuntes andem na cidade. Por exemplo, deficientes, grávidas e idosos possuem limitações e ficam sujeitos a machucarem nas calçadas esburacadas e irregulares. Procurem a falha, bebês.
E aí, Talquinhos? Tem falha, não? Tem. A da onde? É um truncamento quando ele coloca ponto antes do por exemplo. Será? Agora ler de novo. E se esse, por exemplo, for só um deslocamento do termo explicativo? Se eu começar essa oração assim, Nenês, idosos, grávidas, deficientes, por exemplo, possuem limitações e ficam sujeitos a machucarem nas calçadas esburacadas e irregulares. É um truncamento ou foi simplesmente o deslocamento de uma expressão denotativa de explicação, exemplificação, aliás? É justamente isso que eu estava falando para vocês. Não vão achar que quando eu começo o período, tá? Imediatamente após o ponto como conectivo ou com uma expressão denotativa de exemplificação como essa daí, por exemplo, isto é, ou seja, é necessariamente um caso de truncamento. Pode ser, mas pode não ser, tá? Então, aí é só um deslocamento de termo, não é um caso de truncamento. Parece, mas não é. É só um deslocamento. Então, eu poderia muito bem organizar esse período assim. Deficientes, grávidas e idosos, por exemplo, possuem limitações e ficam sujeitos a machucarem nas calçadas esburacadas e irregulares. As opções são as falhas que você já conhece. Justaposição, truncamento, excesso, duplicação e ausência. A falha não é truncamento, neném. Procurem outra. Tia, seria ausência. E ficam sujeitos a se machucarem nas calçadas? Exatamente. Me explica a ausência de quê, por favor? Qual elemento Seria está ausente? o si. Seria Exatamente. É o sim. É a ausência, a falha. Muito bem. Bem aqui, Nenês, ó. Vou ativar a canetinha. Não consigo muito escrever, não, mas... que é bem ruim. Mas eu vou tentar. Aqui, ó. E ficam sujeitos a se machucarem. Por quê? Porque esse se é necessário para o verbo machucar, porque dá a ideia, né, de que essas pessoas vão sofrer, né, vamos dizer assim, vão sofrer algum tipo de acidente por conta exatamente dessas limitações. Então, é um pronome reflexivo, esse se aí, é ele que está ausente. Óbvio que eu não vou perguntar na prova o que está ausente, qual é a classe de palavra que está ausente. Não. Só quero que vocês enxerguem a ausência, tá? Mas só para esclarecer, isso aí é um pronome reflexivo, então é para ficar. E ficam sujeitos a se machucarem nas calçadas esburacadas e irregulares. Resposta correta, letra E. É um caso de ausência. Bora professor, outra. isso se caracteriza como uma regência ou não? Não, ó. Quem perguntou foi o Guilherme? Você, Guilherme? Oi, Guigui. Não, nem, ó, se for um caso de regência, se for um caso de quebra de paralelismo ou qualquer outro, a gente vai chamar de desvio gramatical. Então, realmente, as falhas, elas são específicas. Ou é regência mesmo, pela falta de uma preposição, que deveria estar lá acompanhando aquele verbo, aquele nome, pela presença de uma preposição que não deveria estar lá, como, por exemplo, a gente coloca implicar com a preposição em, quando esse verbo não exige essa preposição, no sentido de acarretar, ter efeito, né, resultar. Então, grandes poderes implicam responsabilidade. Então, se a pessoa coloca o em, não é um excesso, é um problema de regência, porque na cabeça dela ela acha que esse verbo utilizado nesse sentido, ele exige preposição quando ele não exige, tá? Então, regência, ausência é provocada pelos casos que a gente já viu. O esquecimento de um pronome para conectar a oração com o pronome relativo, o esquecimento da partícula passivadora se, o
o esquecimento de um artigo, tudo isso é ausência. Mas se for relacionado à regência ou quebra de paralelismo, não. Tá? A regência, que a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando já, mais tarde a gente vai trabalhar a quebra de paralelismo, isso tudo é desvio gramatical, tá bom? Boa pergunta, Guigui, arrasou. Ausência, vamos lá, mais um trechinho. É possível observar que nos dias atuais a locomoção nas grandes cidades brasileiras é complicada e, por isso, uma intervenção deve ser pensada. O Ministério do Transporte deve investir mais nos transportes públicos para evitar que novos carros sejam comprados e os impostos sobre bens como os carros devem ser aumentados, evitando que eles sejam adquiridos de forma fácil pelos brasileiros, estagnando a frota atual. Assim, o Brasil rodoviarista será deixado no passado. Seria uma espécie de conclusão aí de um texto que eu peguei na internet, um texto aleatório. Analisem, bebês. Se vocês detectarem algum outro problema relacionado a desvio gramatical, tá? Relevem, desconsiderem. Eu só quero falhas. Bora? Abre o microfone. Já enxergaram alguma coisa estranha aí relativa à falha? Bora que o tempo aqui é ligeiro, bebês. Corre rápido demais. E aí, Talquinhos? Onde é que eu tenho aí nesse trecho? Vou direcionar a pergunta agora. Onde é que eu tenho aí, nesse trecho, uma falha por excesso? Pelos os brasileiros. Exatamente. Olha aqui, ó, o excesso. Aquele mesmo excesso que a gente vem trabalhando, né? Mesmo exemplo de sempre. O problema é que é na hora da leitura que a gente não enxerga às vezes, né? Então, perceba que a preposição pelos já é a contração da preposição por, mas, mais o artigo os. Então, não tem necessidade nenhuma desse os aí. Viram algum caso de truncamento ou justaposição? É complicada e por isso. Pois é. A gente percebe que aí não só um problema de truncamento, né, mas também a gente percebe a falta do uso das vírgulas, e deveria ser assim. Ó. Veja que esse i, aliás, ele poderia até estar até aí. Deixa eu ver aqui. Depois você observar que nos dias atuais a locomoção nas grandes cidades brasileiras é complicada. O que vocês acham de fazer assim? Vírgula. Por isso, uma intervenção deve ser pensada. Olha o tamanho desse período aqui, ó, mínimo. E a gente percebe que esse período é, na verdade, a continuação do anterior. Então, você retiraria essa conjunção aqui, que não é o problema no caso, né? Se bem que ela poderia ser até considerada um caso de excesso, porque ela não precisa estar aí.
colocava direto o por isso que é o conectivo de fechamento desse período, né? Conclusivo. Então, bem que tem um truncamento mesmo. Então, nós temos um Tzinho aqui de truncamento nesse pedacinho. Eu acho que até essa questão vai dar problema, porque tem mais de uma falha, né? A gente tem aqui o excesso, a gente tem aqui um truncamento. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, nenéns. Excesso, né? Vou botar só assim. Excesso. Bem aqui, o que vocês acham desse artigo os definido? Vocês acham que ele deveria estar aí ou que ele é desnecessário? Considerando que o uso dos artigos definidos, ele tem uma lógica dentro da gramática normativa, né? A gente usa artigo definido normalmente para indicar familiaridade, conhecimento, especificação, valorização. A pergunta é, o substantivo carros, na antepenúltima linha desse fragmento, ele está determinado ou no contexto ele foi empregado em sentido genérico? Acho que foi genérico. Acho que também é um excesso. Foi genérico total. Porque quando eles dizem assim, imposto sobre bens, como carros, é só uma exemplificação. Ele fala de bens genericamente e exemplifica usando bens, por exemplo, carros, né? Então, como o substantivo está empregado em sentido genérico total, esse artigo aqui, com certeza, não deveria estar aqui, não. É um caso de excesso, bebês, ó. Não tem. Então, isso já envolve um conhecimento mais gramatical acerca do papel, da função dos artigos definidos, né? Então, às vezes o artigo ele é facultado, às vezes o uso do artigo é proibido. Nesse caso, não há razão para uso dele, já que o substantivo, como vocês mesmos viram, está em sentido genérico, então não tem porquê, tá? Acho que a gente vai desconsiderar essa questão, porque tem excesso, tem também o caso de truncamento lá em cima, né? Eu não ajeitei. Tem um excesso e truncamento, mas o que a gente mais viu é excesso mesmo. Há 2 casos de excesso, mas também tem um truncamento aqui em cima, tá? Então, desconsiderem, né? Espero que eu não tenha feito isso no simulado para anular a questão. Uso livre. Bora lá. Vou ter os 2 mesmo. Excesso e truncamento. Indica as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. Tem personificação em As Pedras Humilham, nenéns? Em Os Confetes Festejam? Os Diários Contam Segredos? Os Copos Celebram as Alegrias? A Floresta Clama por Piedade? É a letra C? Não, aqui tem prosopopeia? Ó, o enunciado, ó, indique as alternativas. As. Só para a gente treinar mesmo as figuras. Ó, porque eu não vou botar a questão dessa simulada, nem a Tânia, né? Tem prosopopeia personificação em As Pedras Humilham? Claro que tem, gente. Onde é que pedra vai humilhar? Tem personificação e os confetes festejam? Tem. Confete é coisa, é ser inanimado. Pedra é ser inanimado. E na letra A e na letra B a gente vê essa atribuição de características humanas a esses seres inanimados. Assim como a gente vê na C, os diários contam segredos, sim, diários entre aspas, né? Os copos celebram as alegrias, também temos personificação. A floresta clama por piedade, também temos personificação. Agora, bebezinhos, me digam uma coisa. Onde é que, além da personificação que já está em todas, vocês também enxergam metonímia? Tem metonímia, Na além da letra E, a letra E, a floresta clama por piedade. Qual relação, amor? Daquelas, causa pelo efeito, marca pelo produto, autor pela obra. tia, não sei, eu acho que é tipo só a parte pelo todo.
É isso mesmo, a parte pelo todo, gata. Perceba que a floresta é o todo, né, que representa, no caso, as partes que a compõem. Então, uma relação de parte pelo todo, tem metonímia, top. Mas tem outras alternativas que tem metonímia, eu queria que vocês me explicassem. Além da letra E, onde mais? A letra B. B, os confetes festejam. B. B de bola. A gente poderia ver mais implicitamente, né? Se a gente tivesse um contexto mais amplo, para perceber que, por exemplo, o confete aí, ele está representando festa, ele está representando carnaval. Normalmente a gente usa confetes em épocas de comemoração, né? O confete para comemorar o aniversário, mas principalmente no carnaval. Então a gente teria mais implicitamente. Mas mais diretamente a gente tem metonímia na letra C, porque quando se diz os diários contam segredos, na verdade se substitui o diário, que é o objeto, por quem vai usar o objeto, né? Então você tem uma relação muito forte de proximidade. Quem conta os segredos que vão estar contidos no diário é a pessoa. Então, você substitui meio que o autor pela obra que ele produziu. Ou seja, alguém produziu um diário, e nesse caso o diário substitui a pessoa em si, que é cuja autoria, né, do que está escrito no diário, por cuja autoria ela é responsável. Você também tem a metonímia na letra D. Agora, me expliquem vocês por que tem metonímia na letra D. Os copos celebram as alegrias. O copo está representando, provavelmente, bebida alcoólica, né? No momento que as pessoas, por exemplo, estão fazendo um brinde. De novo, olha a proximidade entre o copo e quem segura o copo, né? Então, você tem os copos representando aí uma situação de alegria, e, na verdade, são as pessoas que estariam segurando os copos e não exatamente os copos. É como se fosse uma parte pelo todo. É como aquela história lá os olhos espiam curiosos, o bonde passa cheio de pernas. Seria essa mesma situação aí. Deixa eu ver se tem mais. Deu para entender, amores? Tem perguntinha? Tia, Oi. a letra D pode ser metáfora. Deixa eu ver. Os copos celebram as alegrias. Menina, Eugênia, não deixa de ser, né? Porque copo celebrando, né? Você tem uma relação bem direta de comparação. Não deixa de ser. Seria tipo com um brinde, né? Exatamente. Concordo com você. Outra coisa que vocês devem estar atentos, neném, sobre as figuras de linguagem, é que não importa o tamanho do trecho, elas podem coexistir. Você pode enxergar mais de uma figura de linguagem, como a gente acabou de ver, nesse exercício que a gente fez, né? Todas elas têm certamente personificação. Boa parte delas tem certamente metonímia. A Maria Eugênia acabou de enxergar uma metáfora aí na letra D, né? Então, copo, substituindo, né? Sendo comparado à situação de alegria, de comemoração. Você tem uma metáfora pela comparação indireta, sim. Viu? Deixa eu ver se eu coloquei mais uma questão. Pronto. Qual das orações abaixo apresenta uma perífrase? Lembrando que a perífrase é aquela figura de linguagem que, no geral, ela vai deixar de chamar a coisa por uma característica que notabilizou aquela coisa. Então, é uma relação de substituição, né? Só que a perífrase ela é específica por isso, porque ela vai trabalhar essa substituição mediante uma característica, uma qualidade que a gente pode chamar de apelido, de epíteto, tá? A letra B é
Porque o melhor amigo do homem na Terra seria o cachorro, né? Exatamente. É a letra B. Porque, assim, a gente sabe que quem é conhecido, o pet, o animalzinho que é conhecido como melhor amigo do homem, é uma atribuição exclusiva para cachorro, entendeu? Para os cãezinhos. Então, claro que você tem uma perífrase na letra B. Como é o nome dela mesmo, quando ela vai se referir à pessoa? Antonomasia. Isso, amores, antonomasia. Não esqueça esse nominho, tá? Outra pergunta, a letra B, ela poderia servir como um caso de antonomasia? Por extensão? Poderia ou não? Quando ela também se refere a animais, bebês, ela pode ser antonomasia, viu? Quem é conhecido como o rei das selvas? Leão? O leão. Entendeu? Então, seria uma antonomasia também. Tá bem? O que mais, bebês? Temos ainda, deixa eu ver, 2 minutos. Bora. Chama. Autonomásia? Não, bebê. Não consigo saber o que é isso. É uma figura, né? Pelo nome másia, autonomásia. Eu conheço só a antonomásia. Eu conheço a paranomásia. Como é o nome mesmo? Autonomásia. Deixa eu ver se eu vejo o conceito bem aqui para explicar para vocês. Primeira vez que eu ouço, viu? Autonomásia. Tem 1001 figuras de linguagem. Autonomásia. Autonomásia. Bebê, o oráculo Google não dá essa figura, não. Tu não tá confundindo com a antonomásia. Ah, tá, Valente. Mulher, que susto. Eu digo, gente, que figura é essa? Não que eu conheça todas, né? Mas deve ser antonomásia. É essa mesma aí que a gente está conversando, é a perífrase, só que a antonomásia ela tem especificidade de fazer essa substituição do nome da pessoa, do nome do animal, como a gente viu, pela característica que o notabilizou, tá? Então, a antonomásia ela faz essa referência mais específica a pessoas, a animais. No geral, ela é chamada de perífrase. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, toda antonomásia é uma perífrase, mas nem toda perífrase é uma antonomásia, tá? Por essa especificidade de antonomásia só se referir a pessoas e, em alguns casos, a animais. Tudo bem? Professora, Oi? o pau comeu, ele tá meio que substituindo briga. É o tipo o quê? Escreveu, não leu, o pau comeu, ou seja, briga. Deixa eu ver aqui. Ela seria uma espécie de metonímia, porque vamos colocar que a briga aí está sendo substituída por um objeto, né, que remete à situação de conflito, à violência física. Por essa relação de substituição, é uma metonímia. É uma metonímia, viu, bebê? Na letra E, a gente também tem uma metonímia. Não aguentava mais aquele buá-buá. Tem a onomatopeia, né, que é a imitação do som, do choro, né? Mas também tem, né, a metonímia na causa pelo efeito, ou seja, o choro foi motivado por algum outro evento, o resultado. Então, boa e o choro, que é o resultado provocado por algum outro efeito, ou outro elemento motivador, que seria a causa. Beleza? Pois pronto, meus amores, vão tranquilos para a prova, tá? Tá de boas. Todas as questões estão dentro daquilo que a gente estudou, ok? Um beijo para vocês, bom fim de, até a próxima. Tchau. Obrigada pela participação, pela presença.